reserva em Paraty na semana passada, no Airbnb. Eu vi as fotos da casa, legal, tinha um quintal lá, mas quando eu cheguei, falei, cara, demais aqui. Você fala, pô, a entradinha era meio feia, assim, parecia uma quebradinha, assim, mas eu entrei e falei, legais. Oi? Mas aqui também, então, mas o local em si surpreendeu. O local, a casa, a estrutura, mas, pô, é bem melhor do que está nas fotos. Isso é legal. E trazer essa surpresa e ver nas pessoas, monitorar esse visual das pessoas, esses comportamentos, é muito legal. Tá? Outra coisa, site. O site precisa estar bem desenvolvido, ter um design que entenda isso, né? Entenda a experiência de navegação. Então, assim, um site poluído não funciona, tá? Tem que ser uma visão clean, de fácil informação. Ele bate o olho, ele consegue absorver as informações, consegue absorver as imagens, tá? Então, assim, o site, ele é a vitrine da hotelaria, tá? É a principal vitrine, tá? Carregamento rápido, ele tem que ser muito bem desenvolvido. Não adianta eu clicar lá e esperar 10 segundos. 10 segundos hoje é muito tempo. A gente é muito imediatista. A gente está numa sociedade digital que não aguenta esperar 10 segundos. É uma tortura. Então você tem que clicar e aparecer essas informações, tá? Carregar rápido as fotos, os vídeos, tá? Rodar em todos os gadgets, ou seja, em todos os aparelhos, então celular, tablet, computador, televisão, então tudo isso, as Smart TVs, tem gente que navega e procura pelas Smart TVs, então isso, a tecnologia, ela precisa estar de acordo, e o algoritmo do Google vai levar isso daí em consideração, tá? É muito legal de pensar. O layout clean e fácil de navegar durante o processo. Quem usa ou conhece landing pages? Vocês sabem o que são? Landing pages? Legal. As landing pages são páginas únicas, tá? Que você tem um carregamento único e ali tem todas as informações para aquele público-alvo. Qual que é a estratégia hoje de marketing que vocês têm que usar? Por exemplo, se na sua hospedagem você recebe família e casal, são dois públicos diferentes. O casal quer distância da família porque tem criança e quer uma coisa mais reservada, né? E família tem um monte de experiências e coisas que você pode fazer. Então, assim, dentro da sua estratégia de marketing, você tem que ter uma landing, você tem a sua página normal. Só que no seu marketing, a pessoa está procurando assim, hospedagens para casal em Tiradentes. O seu marketing vai redirecionar para essa página, para esse landing page de uma página única para casal, falando informações sobre o casal. E ali quando você entra na página, a primeira coisa que você vai ter é um formulário de cadastro, que a pessoa pode colocar. De repente, você pode colocar alguma isca, colocar o guia da cidade para baixar. Então, a pessoa vai colocar lá o nome, e-mail, telefone e vai fazer o download do e-book, do guia turístico. Isso é uma forma de vocês conseguirem o contato dessa pessoa e trabalhar o pós-venda. Ele, nesse momento, ele se chama um lead. Lead é um cara que ainda não é o seu cliente, mas é um contato que você vai trabalhar numa posterior venda. E ali, nessa landing page específica para casal, vai ter todas as informações que o casal pode fazer. Então, falar sobre os quartos, as suítes, os serviços que vocês têm ali para o casal, né? Da privacidade que você tem ali dentro da sua hospedagem. Então, a landing page ela é muito importante e funcional dentro da parte de vendas. Tá? E aí vocês conseguem medir quantos, vocês conseguem separar quem é o meu público de casal e quem é o meu público de família. E aí vocês podem, baseado nesses dados, trabalhar com marketing, fazer estratégias de marketing direcionado para essas pessoas. Isso é um marketing direto, né? Seria um marketing direto. Né?
Seria um marketing focado para aquele para aquele público específico. Porque a pessoa acessou o seu site, você já sabe qual que é a intenção, por que ela está procurando. Ela quer ficar num quarto família. Pô, legal. Então eu já sei que eu posso, todo serviço voltado para a família, eu vou direcionar para essa lista específica aqui. Então você consegue ter um marketing direto e focado. E outro, vai economizar dinheiro. Você não vai ficar pulverizando aí, caçando. Você sabe onde tem que caçar. Né? Então isso daí é legal também. Quando eu falei no início aqui da apresentação sobre motor de reservas, sobre sistemas, né? Quem usa sistema, quem não usa sistema, motor de reservas impulsiona muito as vendas, tá? E outra, trabalhar somente com booking não é legal. A gente precisa estar lá. Então, por exemplo, eu tenho 30 quartos, eu não vou disponibilizar meus 30 quartos na booking. Eu vou disponibilizar 2, 3 quartos só para saber que mostrar para as pessoas que a gente existe lá. O grande lance do marketing digital hoteleiro são as reservas diretas, não tem intermediador. Eu fiz, semana atrasada, entrei em um trabalho do pessoal de Fortaleza, eu fiz uma consultoria financeira lá. E eles gastavam de comissão na Booking R$25 mil por ano. 17%? Está 17 agora? Começa em 13, o mínimo é 13. Tem cidades que chega a 28%. É muito dinheiro, E aí vocês precisam pensar, R$25 mil dividido por um ano, 12 meses, vai dar uns 2 mil e poucos reais. 2 mil reais investindo em marketing é muito dinheiro. Então esses investimentos, vocês precisam investir ali em impulsionamento de posts, em ferramentas como o Google AdWords, que a gente vai falar aqui também, tá? Em campanhas que melhorar o seu site. Todo esse dinheiro que vai para a Booking, vocês podem melhorar o site. Claro, vocês não vão sair da Booking porque eles gastam milhões de reais por mês, dólares, né? Por mês, para potencializar a ferramenta. Para eles é muito interessante e para vocês também, mas isso precisa ser muito bem equilibrado. Tá? Então, quem vende somente pela Booking, decolar qualquer plataforma OTA, repense, tá? Faça as contas, quanto dinheiro vocês dão para eles, quanto dinheiro vocês perdem para eles. Tá? Então, isso daí tem que ser muito bem equilibrado. Inteligências artificiais são super bem-vindas. Então, as inteligências artificiais, elas estão em sites, são chatbots. E a inteligência artificial por si só ela pode fazer a venda, né? Você conversa com o robozinho ali, mas é importante você monitorar também. Às vezes a pessoa tem uma pergunta ou uma dúvida que o bot não consegue responder e você tem que intervir, tá? Vocês já ouviram falar sobre SEO? Conhece mais ou menos o que é? O SEO basicamente é a busca orgânica. É aqui que mora a grande sacada também do marketing digital hoteleiro. Tá? Para você trabalhar com SEO, você tem três premissas: a tecnologia, tá? O conteúdo e a autoridade em relação ao assunto. Tá? Então, assim, hoje o algoritmo do Google ele leva em consideração esses 3 itens. Tá? Então, a gente tem que entender ali a tecnologia. O seu site tem que estar muito bem desenvolvido, tem que estar nos parâmetros corretos para você ter relevância. Quanto mais conteúdo você gera, você consegue ter um posicionamento melhor nos resultados de busca. Tá? Ter autoridade. Então, por exemplo, falar sobre hotelaria ou falar sobre o turismo, sempre fazendo um link com a sua, mencionando a sua hospedagem. Isso você vai ter relevância. E o algoritmo do Google, ele é um organismo vivo. Ele está sempre mudando esses parâmetros, cada 6 meses, 3 meses, 1 mês, é uma coisa inconstante, eles vão alterando isso. Por isso que é muito importante a gente falar, sempre acompanhar os comportamentos desse hóspede. Porque essas ferramentas, esses algoritmos, são comportamentais. Tá?
Então, são coisas que a gente precisa lançar. Então, o SEO tem uma série aqui, é uma parte mais técnica, mas eu vou falar mais por cima aqui para vocês entenderem, né? Então, a sua autoridade em relação às páginas, né? Você precisa estar presente, gerar conteúdo tanto nas redes sociais, blog. Quem usa blog aqui gera conteúdo? Ninguém usa blog? Isso é importante, gente. Ter um blog pode ser um WordPress, pode ser dentro do site, mas vocês precisam gerar conteúdo, falar curiosidades, tem muito assunto. Eu uso o Instagram, então, mas só o Instagram ele não é suficiente para você ser ranqueado, tá? Então você precisa falar, gerar conteúdo. É uma coisa que dá muito trabalho, tá? É uma coisa que realmente é complicada, principalmente em alta temporada. É difícil parar para escrever uma matéria, para gerar. Então, assim, o que é legal nesse momento? Podem contratar mão de obra especializada, contratar uma assessoria de empresa. Então, vale muito a pena vocês trabalharem nisso, investir em conteúdo. Tá? Autoridade no domínio. Então, as landing pages vão reforçar a sua autoridade. Você, dentro do seu domínio ali, então, pousada XYZ. Eu tenho a pousada XYZ, que é o mesmo domínio para casal, para família, para o cara de aventura, faz turismo de aventura, faz turismo de negócio, religioso, contemplativo. Então, quanto mais páginas vocês tiverem, né, relacionado com o seu grupo, como se fosse um grupo de empresas, é uma coisa só, mas para vários públicos. O algoritmo do público, né, do Google, consegue entender que você é uma autoridade. E você começa a te ranquear melhor, você começa a aparecer melhor posicionado. Tá? Só para vocês entenderem, quando a gente faz uma busca no Google, a gente tem ali duas etapas. O Google sempre vai mostrar os links patrocinados e depois os links orgânicos. E é aqui nesses links orgânicos que vocês precisam aparecer. Tá? Isso é um resultado de médio a longo prazo. Tá? Então você sempre precisa estar divulgando, gerando conteúdo, publicando, para ter esse resultado aí legal. Tá? Relevância dos links. Então, se vocês vão gerar conteúdo, esses links precisam estar, por exemplo, vai ter uma referência de um evento relacionado à hotelaria, um evento da cidade. Então, tudo isso precisa estar relacionado com o mesmo assunto. Quanto mais vocês realizarem esses vínculos, né, falar sobre outra hospedagem, sobre o turismo local, isso vai fazer com que vocês tenham uma autoridade. Vídeo hoje é muito relevante. O pessoal consome muito. O YouTube, por exemplo, ele já tem algumas ferramentas, alguns investimentos que você pode fazer pelo AdWords para potencializar. Então, o vídeo também é uma ferramenta muito legal de se trabalhar, fazer toda a parte de vídeos institucionais, aparecer para as câmeras. Falar com as câmeras é um negócio muito difícil. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas é um negócio que é tranquilo, chega na câmera, você dá uma intimidade, assim. É difícil falar, então você precisa ter essa intimidade. Mas, por exemplo, para as pessoas aparecerem, falar sobre a hospedagem, é muito legal. Vocês conseguem ter um vínculo maior. As pessoas consomem isso. Então, blog, stories no Instagram, tá? Então você tem as redes sociais e você vai ter que ter também o YouTube, que é legal de trabalhar. Então, as histórias, por exemplo, que vocês têm ali na hospedagem, vocês podem contar a história, fazer várias pílulas. Falar, gente, aqui, essa é a história dessa cadeira que eu estou sentado, e fala sobre toda essa história legal. Então, isso vai trazer relevância e vai começar a ter um destaque maior. Tá? Conteúdo original e de qualidade. Tá? Então, assim, isso vai fazer com que realmente o algoritmo possa ter uma visão do seu empreendimento relevante. Tá? Então, assim, não adianta fazer 3 linhas, ele não vai funcionar. Você tem que realmente fazer um texto, trabalhar um texto, trabalhar conteúdo. Tá?
vocês também podem trabalhar conteúdo compartilhado. Então, por exemplo, tem uma hospedagem que uma complementa a outra, ou as duas têm o mesmo ponto de vista, né? Tem o mesmo serviço. Vocês podem fazer um post colaborativo. Tá? Isso vai fazer com que realmente você consiga ampliar a sua rede e o algoritmo vai entender isso daqui positivamente. Exato, você faz as parcerias, aí vai aparecer os dois endereços, né? Então tem essa nova funcionalidade dentro do Instagram. Mas a gente sempre tem que, não pode focar somente no Instagram. Eu vejo muito isso aqui, né? Todo mundo pensa no Instagram, mas só Instagram. Facebook ainda funciona bem. Se você trabalhar, o Facebook trabalha muito bem. Então, com essa coleta de informações das landing pages, você pode carregar essa lista de contatos no Facebook. E quando você for postar, o Facebook consegue direcionar para o perfil dessas pessoas. Também no conteúdo, palavras-chave. Isso também é importante, trabalhar com essas palavras-chave. Isso também tem uma relevância. Então, trabalhar, por exemplo, hospedagem, hotel, pousada, onde se hospedar, quais são as experiências. Então, a gente tem que entender, fazer uma pesquisa de mercado para entender essas palavras-chave, quais são essas palavras que são utilizadas nos buscadores para achar o cliente aqui. E durante o desenvolvimento do texto, precisa ter essas palavras-chave. E aqui tem uma informação importante. As primeiras 100 palavras no texto, no desenvolvimento da matéria, precisa ter essas palavras-chave. Porque o algoritmo do Google vai ler até as 100 primeiras palavras. Então, no início do texto, já tem que ter isso. Se você está pensando em se hospedar em Tiradentes, fique aqui conosco. Aqui nós temos a hospedagem com maior conforto e serviços. Então, já tem várias palavras-chave que você vai fazer a ligação. E ele vai te posicionar melhor, vai te ranquear melhor na busca orgânica. Tá? O tempo de permanência na página, isso daí é interessante. Se ele fica 5 segundos na sua página, alguma coisa de errado tem. Ele tem que navegar pelo menos aí tem uns 20 segundos, 15 segundos para navegar na sua página, para ter relevância. Então, o tempo de permanência também o Google conta muito para você ser ranqueado ali na busca orgânica. Então, por isso, o site ele é uma isca, é um anzol, e as pessoas precisam estar ali com você trabalhando nesse seu site. Tá? A velocidade do carregamento da página, como eu falei anteriormente, então usar HTML moderno, né, o HTML5, que é a linguagem de programação e desenvolvimento das páginas, ser rápido, carregar as imagens rápidas, tá? E ter um design responsivo, que é isso. Você vai acessar pelo site, pelo celular, você consegue ver toda a página na tela. Não fica metade e você tem que passar para o lado. Ele tem que se ajustar, ele tem que ser elástico. Isso é vital para que você tenha um posicionamento. Isso daí conta muito. Existem algumas outras ferramentas que o Google, você vai analisando a sua página. Vou falar assim, ele vai indicando, a imagem XYZ demora para carregar. Ou na codificação da sua página tem um erro aqui no cookie. Então são algumas coisas técnicas que um desenvolvedor ele vai conseguir eliminar esses erros. Quanto mais erro você elimina, melhor o carregamento das suas páginas e na navegação. Tá? Eu costumo falar que para a gente decidir, a gente tem que ser advogado do diabo. Sim, exato. Tem que fazer isso, né? Exato. Tem que explorar tudo que é melhor. Tem que pensar em todos os pontos, todas as possibilidades. E o grande lance é o detalhe. As coisas que dão mais trabalho, que dá mais preguiça de ver, são as coisas mais importantes. E é o Analytics. O Analytics é uma ferramenta gratuita, tá? Que você consegue medir quem acessa seu site em tempo real, de onde, qual estado, quem é o perfil dessa pessoa, masculino, feminino, quanto tempo ela ficou logada, navegando pelo seu site, quais links ela clicou.
Isso é muito importante para saber a trajetória ali de como, para saber como você, qual link que está funcionando, qual matéria de repente que vocês desenvolveram, qual foi mais acessada, né? Se ela ainda continua acessada. Então, a partir dessas informações, como eu falei, por exemplo, muito francês está acessando a sua página, você vai ver por essa ferramenta. Tá? Então, o Google Analytics ele é essencial para você medir ali o comportamento desse hóspede, tá? E para você justamente definir para onde você vai direcionar os investimentos do seu marketing, né? Então, aqui a gente vai entender de onde estão acessando, quanto tempo, quais os links, né? O número de acessos. Então, se o número de acessos caiu, você tem que saber o porquê. De repente acabou o dinheiro ali do Google AdWords, ou o post que vocês fizeram errado, não está dando resultado. Então são essas coisas que vocês precisam sempre. Isso daqui eu recomendo acessarem todos os dias, tá? Então, tipo, a atividade do dia, a primeira coisa é ver isso, como está o acesso de vocês, para vocês começarem a definir e criar as estratégias, tá? E aqui a publicidade paga, né? Então a gente tem ali o Google AdWords, redes sociais, plataformas de vendas e os geradores de conteúdo, que seriam os influenciadores. Aqui precisa tomar muito cuidado com os influenciadores. Tem um mercado que é legal, mas é muito importante para vocês decidirem qual influenciador contratar, vocês precisam entender os números deles, tá? Às vezes o cara tem lá 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Às vezes a pessoa não te dá resultado, porque primeiro, não é o público que você trabalha, você precisa saber quem é o público-alvo deles, né? Às vezes ele conseguiu esse 1 milhão através de bot, nem é o público, ninguém consome o conteúdo dele, precisa saber as relevâncias. Então, na hora de contratar, tem que pedir um relatório de qual é o número de acesso, perfil, para vocês contratarem. Geralmente, é um investimento alto. E esse daqui seria o Google AdWords. Então, aqui seria essa ferramenta funciona como todo mundo conhece o AdWords, ninguém trabalha, né, com o AdWords aqui diretamente. É como se fosse uma bolsa de valores de palavras. Você vai cadastrar termos, palavras-chave e você vai investir em dinheiro. Você vai fazer os lançamentos com dinheiro nessas palavras. Então, por exemplo, onde ficar hospedado em Tiradentes? Um termo. Esse termo é relevante para o seu negócio, então a ferramenta vai fazer um link com o seu conteúdo e com essa palavra-chave. Tem aderência? Opa, tem aderência. Então, toda vez que um usuário pesquisar, ele vai lá achar a pousada de vocês, onde ficar hospedado em Tiradentes. E aí, no momento, ele vai encontrar o resultado ali no Google. Quando ele clicar, fazer a ação de clicar, esse valor vai ser debitado no seu crédito. Então você coloca créditos nessa ferramenta e a ferramenta vai administrando esses créditos conforme sua palavra-chave. Tá? Isso é o grande chave do sucesso da hotelaria e poucos ainda usam, na grande maioria. Então, usar essa ferramenta faz com que você potencialize. Então, aquela comissão que vocês deixam para as agências de turismo, para o Booking, vocês podem redirecionar aí. Por isso que é muito importante ter um planejamento de marketing. Quem é especialista em marketing digital hoteleiro, eles têm essa visão, eles vão direcionar vocês para que vocês usem essas ferramentas. É muito melhor você ter uma divulgação independente do que